Cálculo simples. Muitas questões do Enem, elas possuem um cálculo muito simples, que é uma regra de 3. Só que tem que saber fazer essa regra de 3. Primeira informação básica que todo aluno que vai fazer os cálculos em questões de química tem que saber. Que existe uma grandeza química chamada mol. Eu sei que muita gente já se apavora. Nossa, um mol, meu Deus, negócio do demônio. Cara, claro que não, olha só. O mol é apenas um número, assim como a dúzia. A dúzia é 12. Só que 12 o quê? Ovos? Não. Se eu tiver 12 cadeiras, uma dúzia de cadeiras. Se eu tiver uma dúzia de homens, não são 12 ovos. Então, uma dúzia de qualquer coisa. Então, uma dúzia são 12 unidades. Um mol são 6 vezes 10 a 23 coisinhas. O que são essas coisinhas? Por que não é um ovo, por exemplo? Galera, porque não cabe 6 vezes 10 a 23, que são 600 sextilhões de ovos no planeta Terra, para ter uma ideia. Então, nada que tu, por exemplo, consiga ver a olho nu vai existir um mol. Ah, um mol de grãos de areia. Não, nem isso. Então, tem que ser coisinhas muito pequenas, tá? Muito pequenas mesmo, que tu não consiga ver a olho nu. Por exemplo, átomos, moléculas, íons. Então, um mol são 600 sextilhões de coisinhas. Agora, o que acontece? Tu tem que saber quantos gramas tem esse 1 mol. Esse 1 mol é só olhar na tabela periódica. Pega essa tabela periódica e dá uma olhadinha. Olha o carbono. O carbono está escrito 6 e 12. Sempre vai ser o maior número, 12. Então, 1 mol de carbono é 12 gramas. Fácil, né? Quer ver de novo, só para ter certeza? Olha o oxigênio. Ele tem 16 e 8. Qual o maior número? 16. Então, 1 mol de oxigênio é 16 gramas. Combinado? E se eu perguntar quantos oxigênios tem? Tu vai me dizer 600 sextilhões de oxigênio. Geralmente o pessoal fala mais rapidinho, que é 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Agora, quando a substância for gasosa e estiver nas condições normais de temperatura e pressão, o que é condição normal de temperatura e pressão? É condição de 1 atm e 0 graus Celsius. 1 atm e 0 graus Celsius. Isso é condição normal de temperatura e pressão. Aí eu vou ter um volume de 22,4 litros. Por exemplo, 1 mol de metano, que é gasoso, 22,4 litros. 1 mol de oxigênio, que é gasoso, 22,4 litros. Tudo bem? Então vamos pegar, por exemplo, o carbono. Tu acabou de fazer comigo. 1 mol de carbono possui quanto? 12 gramas. E quantos átomos tem? 6 vezes 10 a 23. Agora só, vamos dobrar essa quantidade? Se eu falar assim, ó, 1 mol, 12 gramas. 2 mols, 24 gramas. Muito fácil, né? Vamos pegar um outro valor? Se eu pegar, por exemplo, ó, meio mol. 1 mol é 12 gramas. Meio mol, 6 gramas. Quantos átomos vai ter em meio mol, por exemplo? Meio mol é a metade. É 3 vezes 10 a 23. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. 2 mols, o dobro. 12 vezes 10 a 23. Ou tu pode escrever do jeito mais chique ainda, que é 1,2 vezes 10 a 24. Deixa eu fazer uma questãozinha típica de vestibulares e de Enem. A questãozinha típica é essa aqui. Se eu tenho 1 mol de carbono, e sabendo quanto que é 1 mol, tá? 6 vezes 10 a 23 e 12 gramas. Em 1 grama de carbono, eu vou ter quantos átomos? E agora? Cara, tu monta a regra de 3, como a gente tem feito. 1 mol é 6 vezes 10 a 23, que é 12 gramas. Consequentemente, 1 grama equivale a X átomos. Aí tu faz uma regra de 3 e vai descobrir que a gente tem 5 vezes 10 a 22 átomos. Viram como é fácil?